A maneira mais rápida de mudar a qualidade do seu dia começa nos primeiros 2 minutos depois de acordar. Com frases simples que ajustam o foco do seu cérebro, reduzem a ansiedade antecipatória e aumentam a disposição para agir. Neste vídeo eu vou te mostrar 8 afirmações curtas, mas poderosas, para dizer todas as manhãs e por que elas funcionam na prática, sem misticismo, só psicologia, neurociência acessível e um pouco, claro, de filosofia aplicada ao cotidiano. A dor, ela é conhecida, tá? Você desperta já acelerado, pega o celular, lembra de pendências, sente um peso que derruba o seu humor e começa a operar no modo defesa logo de manhã. Quando o cérebro entra nesse modo, ele já filtra o que enxerga procurando problemas antes de oportunidades. Isso sabota decisões simples, criatividade e até a forma como você interpreta interações no seu trabalho, em casa, no seu dia a dia. Só que a boa notícia é que esse filtro ele é super treinável. O que você diz a si mesmo ao acordar serve como um briefing do dia, um conjunto de instruções que orienta a atenção, emoção e os seus comportamentos. Então veja aqui, você não vai se enganar, você vai dar à sua mente alvos úteis para procurar, porque ela sempre está à procura de alguma coisa. E se você não direciona a sua mente, ela assume o roteiro do medo. Então, antes de entrar nas 8 frases, vamos fazer um combinado, tá? Um combinado rápido. Essas frases vão ser ditas baixo, né, num tom baixo de voz, com naturalidade, sem teatralizar, nada disso. Você não precisa disso, tá? E você vai associar cada frase a uma microação de menos de 2 minutos. Isso transforma palavras em experiências, e experiências é o que realmente recalibra motivação. Mas óbvio, antes de dar essa primeira frase, eu vou fazer aquele pedido de todo o vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se esse vídeo faz sentido, se inscreva no canal, dá o seu like aí, o seu joinha, compartilha com alguém que vive acordando nesse estado de alerta e faz do teu dia péssimo dia, ok? Então bora lá. Vamos à primeira frase. Uma frase simples, galera. A primeira frase: hoje vai ser um ótimo dia. Você vai dizer isso ao levantar, tá? Ela não vai prometer perfeição para você. Veja bem. Ela define um enquadramento. Seu cérebro passa a buscar uma evidência clara de ótimo, daquilo que já aconteceria de qualquer jeito. E isso muda microdecisões que, somadas, alteram o dia. E aí você vai transformar essa frase em ação, escolhendo uma coisa simples que tornaria amanhã melhor. E você vai executar isso em 5 minutos. Como preparar um café com atenção e tomar esse café com atenção. Sentir o gosto do café, mastigar direito a comida, sem o celular do lado, sem ter que estar assistindo alguma coisa, um reels, um vídeo, um shorts. Outra coisa que você pode fazer é caminhar até a janela e tomar um sol, se você mora num prédio, ou caminhar até lá embaixo mesmo, ou se você mora numa casa, bota o pé na grama, né? Sinta o sol na sua pele. Já é uma coisa que vai trazer um, uma prova de que o seu dia será ótimo. Segunda frase: algo bom vai acontecer comigo hoje. Aqui você está treinando a curiosidade em vez de ameaça, tá? Curiosidade, ele amplia a percepção e torna você mais sensível a oportunidades pequenas que passam despercebidas durante o dia, quando a mente está contraída, quando a mente está acelerada, quando a mente está mais sob os efeitos do cortisol no seu corpo do que outra coisa, que é o estresse. Então, para consolidar isso, se pergunte onde pode estar esse algo bom e liste 3 possibilidades concretas relacionadas ao seu dia. Ao longo do dia, marque num bloco de notas, no celular, onde você tiver qualquer sinal de avanço, por menor que seja, tá? Reconheça o progresso, porque reconhecer o progresso vai manter o seu sistema motivacional superativo. Terceira frase: o que vier, eu dou conta. Essa é uma senha de segurança interna, tá? Quando o corpo recebe uma mensagem de capacidade, a reatividade diminui e parte do cérebro que resolve problemas funciona melhor. Você vai transformar isso em prática decidindo antecipadamente como você vai reagir ao primeiro imprevisto. Agora, quer ver um exemplo? Pô, então você pensa no primeiro imprevisto. Como que eu vou reagir a ele? Vou respirar fundo, eu vou nomear esse problema em uma frase e vou escolher o próximo passo objetivo para resolvê-lo. Essa sequência curta, ela evita aquela espiral de ansiedade e coloca você de volta ao eixo, ao controle da sua mente, do seu corpo. E isso é bem legal porque a gente sabe que o dia a dia, eles são desafiadores. Existem problemas do qual a gente não vai controlar, existem problemas que vão passar, que a gente pode controlar, mas se a gente já se entender, já levantar, já acordar, entendendo que a gente pode lidar com os problemas, ao invés de a gente falar, nossa, se meu dia for ruim hoje, eu vou estar péssimo. Nossa, se acontecer isso, eu vou estar péssimo.
O que você está fazendo quando você se autoafirma isso? Que você não é capaz de superar um obstáculo, pequeno que seja, um desafio pequeno que seja. Então, esperar que terão desafios já é uma forma de você se autoafirmar capaz de resolver aqueles desafios. Isso muda o jogo na tua mente, muda o jogo na tua vida, tá? Agora, a quarta frase, essa quarta frase é incrível, tá? Pra gente. Chegamos à metade ali das frases, né? É assim, ó. Hoje começa um capítulo novo. Você está encerrando mentalmente o capítulo anterior, que é o dia anterior. E você evita que o seu dia hoje seja conduzido por frustrações de ontem. Não precisa de grandes viradas, precisa de um gesto inaugural. Então, para isso, você vai escolher um marcador de recomeço, como arrumar a sua cama. Logo de manhã é a primeira coisa que você tem que fazer de manhã: arrumar a sua cama. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, as coisas que você tem que fazer de manhã, tá? As primeiras coisas do dia. Então, arrumar a sua cama de manhã é o primeiro ato de organização, que você organiza a tua vida. E você já está colocando, opa, eu sou um cara responsável, porque eu não deixo nada para trás, nada para depois. E naquilo, esse ato de reorganizar, de organizar a sua cama, também pode ser, também não, é uma forma de você falar, estou começando um novo dia. E eu estou começando um novo dia com tudo organizado. Os capítulos mudam com ações iniciais, não com promessas, tá? Se a gente parar para pensar numa série, como são os episódios, né, de cada temporada? Eles finalizam, mas deixam uma ponta solta, mas no dia, no episódio, no próximo episódio, sempre tem um novo recomeço, certo? Por mais que tenha uma ponta solta do anterior, tem um novo recomeço. E eles fazem uma nova narrativa, e criam mais uma ponta solta, e aí você fica naquilo. A nossa vida é a mesma coisa. Tá? Então, encerre um capítulo. Então, assim, ó, deixa eu costurar isso aqui um pouco mais com um exemplo real, típico, que eu vejo em atendimentos, tá? E foi um caso recente, tá? Uma empresária que dizia que ela acordava já cansada, né? Ela já abriu o e-mail no celular de manhã e se perdia a manhã inteira. E é óbvio que ela dormia mal, porque a higiene do sono dela era péssima. Ela ficava até tarde recebendo dopamina fácil, dopamina, né, artificial das redes sociais, e não ia num sono profundo, dormia mal e acordava já cansada. Mas a manhã dela era terrível também, então ela já engatava esse ciclo de dopamina, de preocupação, de estresse logo pela manhã. Então o que a gente fez? Nós adotamos essas 4 frases com microações de 2 minutos logo de manhã. Então, proibi, né, o celular nas primeiras 1h30, né? Então ela fazia a meditação dela, fazia a atividade física dela, jejuava um pouco e lia. Ponto. E criamos um mini roteiro para o primeiro imprevisto. No 7º dia, a queixa dela não era, eu virei outra pessoa. Era simplesmente, parei de perder o começo do dia. Isso é enorme porque o começo define o ritmo. E é exatamente esse tipo de ajuste que eu faço nos meus processos de mentoria, alinhando a linguagem interna, pequenos rituais e métricas ao processo para que você recupere direção e consistência sem depender de inspiração. Então repare o seguinte, essas 4 primeiras frases que eu falei até aqui, elas cobrem enquadramento, foco, segurança e reinício. É um conjunto suficiente para tirar você do modo defesa e colocá-lo em modo execução. Agora vamos para a segunda metade, né? As próximas 4 frases, que são excepcionais também. A quinta frase. Eu começo a me dar crédito pelo quanto tenho tentado. Essa frase ela serve para frear aquele padrão de comparação que destrói energia antes mesmo do dia começar, tá? O cérebro humano ele tem o que os psicólogos chamam de viés de negatividade. Ele presta mais atenção ao que falta do que ao que já foi feito. Quando você se cobra o tempo inteiro e nunca reconhece o seu esforço, o sistema de recompensa se desativa e sem recompensa interna, o que acontece? O cérebro não tem por que continuar insistindo. Então, ao acordar, traga à memória uma coisa em que você manteve nos últimos dias, mesmo pequena, e diga a si mesmo, eu me esforço, isso importa. Essa simples reavaliação, ela devolve perspectiva, regula o humor e reduz a autocrítica. Quer ver uma coisa? Às vezes você está passando por dias difíceis, está passando por um momento desafiador na sua vida, e você está conseguindo passar por isso, você está sobrevivendo a isso. Nem isso você valoriza. Você está só olhando pelo lado negativo que aquilo ainda está acontecendo, mas talvez você está melhorando com aquilo, você está se desenvolvendo com aquilo e você não percebe. Então, olhar para isso é importante. Agora, a sexta frase. Eu tenho permissão para ser um trabalho em andamento. Essa é libertadora porque remove o peso do perfeccionismo. O perfeccionismo é um tipo de medo travestido de padrão alto. Medo de julgamento, de falha, de ser visto aprendendo, de sentar na cadeira do aluno. Quem disse que você é o bonzão que não erra nunca? Quem disse que você é o perfeitinho da mamãe que não erra nunca?
né? Isso é uma questão até de ego, né? Perfeccionismo é uma questão de ego. Você tem que entender que você não vai ser bom, ou melhor, ou perfeitinho o tempo todo. E tá tudo bem, isso é libertador. A neurociência mostra que o erro ele é fundamental para a consolidação de aprendizado. Sem erro, o cérebro não cria conexões de correção que formam a maestria, que formam a excelência. Então, quando você se autoriza a aprender em público e errar e ajustar, você transforma a vulnerabilidade em progresso. Diga a si mesmo: eu posso melhorar enquanto faço. Essa frase destrava a coragem prática, que é o oposto do medo de começar. Isso cria virtudes em você. O que eu estou fazendo aqui, né, faz 2 meses que eu tenho postado semanalmente, né, e tenho crescido o canal, tá muito legal isso, ver esse processo, né. Mas assim, é super difícil para mim. Eu tenho que criar roteiro, revisar roteiro, e eu falho pra cacete, eu erro pra caramba. E mesmo gravando o roteiro, mesmo escrevendo o roteiro, lendo o roteiro várias vezes antes de gravar, mesmo gravando, editando, ainda saem alguns erros. Então, veja, ainda tem vídeos que flopam, que não dão boa, ainda tem vídeos que dão boa. Enfim, eu estou fazendo um experimento social comigo mesmo. E vocês estão aí de camarote, como se eu estivesse num laboratório, aquele vidro, né? Aí o vidro, vocês estão enxergando, estão assistindo ali, vão assistir esse cara errar. Mas esse cara tem coragem, mas vão assistir ele errar. Vamos dar um pouco de risada dele. E tá tudo certo, entendeu? Por quê? Porque eu tenho muito a aprender. E tá sendo maravilhoso isso. Extremamente bom para mim. Agora a sétima frase, hein? Estamos quase no final do vídeo. Aguenta aí. Se eu continuar aparecendo, a vida vai me recompensar. Essa é a lei da constância aplicadamente. Nem toda recompensa é imediata e a maior parte dos resultados é invisível no começo. Quando você mantém o ritmo mesmo sem aplausos, está treinando o cérebro para confiar em você. E a autoconfiança, no sentido mais literal, é isso, tá? Confiar na própria palavra. Cada vez que você cumpre com um compromisso pessoal, a mente ela registra que você é alguém com quem se pode confiar. E isso ele gera estabilidade emocional e energia a longo prazo. A recompensa não é uma fórmula mágica. Ela vem acumulando e acumulando e acumulando e ela sempre chega. Você pode contar com isso, que ela sempre chega para quem continua se apresentando. Agora, finalmente, a oitava frase, oitava e última frase. Eu tenho uma contribuição importante para fazer para o mundo. Isso é importantíssimo você entender isso. Eu tenho uma contribuição importante para fazer para o mundo. Ah, mas Carlos, isso não é soberba achar que eu vou fazer uma mudança no mundo? Cara, tu não precisa fazer no mundo, você pode fazer na tua casa. Veja, olha para você se você não tem falhado em fazer uma mudança na sua casa, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país, ou quem sabe, no mundo mesmo. Essa é uma frase que dá propósito às outras 7. O ser humano ele precisa sentir que sua presença tem um impacto. E é isso que transforma a rotina em um significado. A gente tem que ter um significado. Quando você se lembra logo cedo que sua existência aqui influencia outras pessoas, colegas, clientes, familiares, pais, mães, filhos, esposa, marido, o dia ganha uma direção moral e emocional. Essa lembrança, ela reduz a ansiedade social, melhora as decisões ali, e cria um senso de importância realista. Não é de ser especial, tá? Tu não é especial, eu não sou especial, ninguém é especial, pô, foda-se. Mas o de ser útil, né? Nós precisamos ser útil. E a utilidade é o antídoto mais forte contra o vazio. Essas 8 frases, elas formam um roteiro mental que reeduca o cérebro para operar com mais foco e menos ruído. E existe um nome para isso, tá? O nome técnico disso é neuroplasticidade intencional. Você está literalmente treinando novas conexões sinápticas através de repetição consciente. Quando você acorda e fala essas frases, seu sistema reticular de ativação, aquela parte que decide o que vai receber sua atenção, começa a filtrar o mundo a partir dessas instruções. Você passa o dia inteiro, então, validando o que disse na manhã. Isso muda o jogo, muda a percepção do mundo, muda o comportamento e muda também o seu resultado. Então, a partir de amanhã, experimenta o seguinte ritual de 5 minutos. Antes de olhar o celular, já sente-se. Sente-se na beira da cama, respira fundo e diga essas 8 frases em voz baixa. Escolha uma delas como foco do dia. Aquela que mais conversa com o seu momento atual, aquela que mais faz sentido naquele dia. E volte a ela todas as vezes que sentir distração ou insegurança durante o dia. E aí o que você vai fazer à noite? À noite você vai revisar mentalmente o dia e vai se perguntar: qual evidência eu vi de que o que eu disse de manhã era verdade? Essa pergunta ela reforça o circuito de gratidão e do progresso e vai consolidar o seu aprendizado. Você não precisa acreditar 100% nas frases para que funcione. O cérebro ele aprende por repetição.
não por crença. A gente até cria crenças depois, mas é por repetição. Crenças são formadas por repetição. Com o tempo, as palavras elas se transformam em sensação e a sensação se transforma em identidade. Então você passa a se comportar como alguém mais presente, mais confiante e mais preparado. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma de enxergá-lo mudou. Veja, muitas pessoas esperam que o mundo mude, que o mundo mude. O mundo não vai mudar. O mundo é isso aí que tem hoje, esses desafios. Se não fosse aqui nessa sociedade desenvolvida, seria no meio da floresta, tendo que sobreviver. Ponto. É assim. Quem tem que mudar é você. Faça um pacto comigo agora. Amanhã cedo você vai dizer: hoje vai ser um ótimo dia. E depois acrescente as outras 7, uma a uma, com calma e intenção. Porque quando você muda o que diz para si mesmo, você muda a história inteira. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa começar o dia de forma diferente. E se você deseja aplicar isso na sua vida e construir clareza mental para alcançar resultados concretos, eu te convido para uma sessão de análise de caso. O link para se inscrever está na descrição e nos vemos, claro, no próximo vídeo.